Amém. Vamos estar orando. Quem deseja oração? Eu e minha casa. Eu, a minha também. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradeço a Deus, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Que Deus continue abençoando, Pai, para que nos venha, Senhor, aprender a Tua palavra, o Teu ensino, Senhor, nessa noite, Pai. Que Deus continue abençoando, Senhor, aqueles que estão aqui, Pai, aqueles que estão para vir, Senhor. Que Deus esteja na Tua presença, Pai, dando saúde, paz, sabedoria, Pai, para que nós possamos cada dia mais, Senhor, estamos firmes e presentes na Tua fé, Senhor. Eu acredito, Senhor, meu Deus, amém, Senhor, aleluia, que Deus abençoe cada um de nós, Pai, é o que eu te desejo em nome de Jesus, amém. Está convidando a missionária irmã Lúcia para trazer 2 louvores do hino da harpa cristã. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite com o hino de número 144. Hino de número 144 da nossa harpa cristã. Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos lá, João? Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor e ali entoar lindos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença,
deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Hino de número 96. Hino de número 96. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar, glória a Deus, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a famosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem paz, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar, aleluia.
Tu és maravilhoso, Jesus. Mais uma vez. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti. E tu serás feliz assim. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Está lendo aqui uma palavra sobre dízimo e oferta. Logo após da oração do dízimo, o grupo das irmãs, junto com a mocidade, vai estar louvando em nome de Jesus. Vamos ler aqui Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e o vinde do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, que Deus continue abençoando, Pai, aqueles que têm um trabalho, Senhor, aqueles que podem, Senhor, estar trazendo um alimento para a sua casa, Senhor, para a sua família, Senhor, meu Deus. Que Deus continue abençoando cada dia mais, Pai. Aqueles também que não têm um trabalho, que Deus possa estar abrindo portas, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter um ganho, Pai, para estar sustentando a sua casa, a sua família, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se tem papel não. É todo mundo junto, moleque. Cadê a Débora? Dá pra fechar esse papel? Mas pra cá, por que tá tão longe? Nossa, tudo. A Débora vai se envolver. Grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Quero
Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Purifica as minhas vestes, com teu sangue me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, e dar o meu louvor, quero me prostrar. É mesmo, Aos teus pés, Senhor, o meu vaso alabastro, quero lhe oferecer. me humilho aos teus pés, Porque santo tu és, vem meu louvor receber, meu louvor receber. pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés. Da cananaia, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Amém. Oh, glória, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Hoje, como é culto de ensino, nós possamos estar ouvindo e guardando nos nossos corações a palavra nessa noite. Desde já, passo a oportunidade para o nosso pastor, José Adriano, trazer a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Querido, antes de a gente fazer a leitura, eu quero estar apresentando os nossos irmãos que estão nos visitando. A caravana que o nosso irmão Marcos trouxe ali. Está ali os nossos irmãos. Como é o nome do irmão? Vamos lá. Irmão Carlos. Você, meu jovem. Pablo. Você, meu irmão. Adriel. É isso mesmo, Antônio Lopes. Deus abençoe. E o seu, meu irmão? Victor. Deus te abençoe. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Vamos dizer junto? Sois bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre e fique com a gente. Isso aí. Deus abençoe a vida dos nobres. Deus abençoe a vida do nosso irmão Marco, que está sendo um missionário na vida dos seus companheiros de trabalho. Querido, eu quero vos convidar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Nós temos aqui um assunto para tratar com os irmãos esta noite. Capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 19 ao versículo de número 31. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 19, adiante nos diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Diga amém por esta palavra. Querido, nesta oração a gente vai continuar apresentando o presbítero Oswaldo Pacheco. Ele ainda está em recuperação. Tanto o nosso pastor presidente falou com ele hoje, quanto a missionária Lúcia falou com ele. Ele está se recuperando na casa da sua filha, ali em São José de Rio Preto, e ele acredita que na quinta-feira, ele queria estar já de volta hoje, mas não foi possível. Ele vai estar de volta na quinta-feira, e se assim Deus o queira e Deus o permita. Apresentando o nosso pastor presidente Josenildo, o mesmo estará conosco na sexta-feira, ministrando no último elo da campanha, Declara-me o que tens em casa. Vamos continuar apresentando o servo do Senhor nesta oração. Quem mais precisa de oração? Oremos. Pai, graças te damos a leitura da tua palavra, fala conosco através da mesma, abre o leque da revelação e abre o coração de cada ouvinte nesta noite, tanto aqueles que te servem, tanto aqueles que ouvirão de longe e de perto o poder da tua palavra. Visita o teu servo, o presbítero Oswaldo Pacheco, dando-lhe saúde, Senhor. Abençoa o pastor presidente Josenildo, a sua filha, a sua esposa, dando saúde para a glória do teu nome. Senhor, fica conosco, é o que nós pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma o seu assento, queridos. Meus irmãos, neste dia de hoje, o Espírito de Deus trouxe uma palavra ao meu coração, baseado justamente nesse texto do Evangelho segundo escreveu Marcos. A semana que se passou, na terça-feira passada, nós falamos aqui a respeito da vontade de Deus. Hoje, por sua vez, nós vamos falar de um assunto muito sério. Um assunto que muitos não dão importância. A gente vive a nossa vida aqui na terra como se a gente fosse eterno, como se nós nunca vamos passar. O problema é que o amanhã só pertence a Deus. Você sabia que nós seres humanos estamos vivenciando 3 tempos, passado, presente e futuro, e a gente só conhece o presente, que é o agora, pois o passado já passou e não pode voltar mais. O futuro ainda virá e a gente não sabe o que vai acontecer.
Daqui a 5 minutos é o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você também não sabe. Por isso que eu quero nesta noite conscientizarmos a nossa responsabilidade enquanto nós estamos aqui nesta terra, enquanto nós estamos com vida. Dobre a sua atenção, por favor. Deus, na sua sabedoria, quando criou nós, seres humanos, Ele criou nós com 3 matérias segundo a Bíblia. A primeira matéria que Deus nos criou foi a matéria do pó da terra. Está escrito em Gênesis capítulo 2. Deus formou o homem do pó da terra. Era apenas um boneco formado do barro. Deus, na sua sabedoria, soprou nas narinas do homem, deu a ele o fôlego de vida. Quando Deus sopra na narinas do homem, Deus dá mais 2 matérias para o homem, que a gente precisa entender: alma e espírito. O que é a alma? A alma é a sede de todo sentimento. Quando você tem vontade de falar, você pensa, você fala, você anda, você projeta, você chora, você sorri, você se entristece, você se alegra. Tudo isto é alma. A alma é que traz todas essas emoções dentro de nós. Só que dentro da alma, para algum teólogo, ele chama o espírito do homem. Dentro da alma existe o espírito que Deus o deu. Todo ser humano tem o espírito. O que é que diferencia de nós e os animais? É o espírito. Porque os animais é alma vivente. Só que os animais não têm espírito. Morreu, acabou. Não existe para os animais céu e inferno. Ele morre, acabou. Nós tínhamos um coelho doméstico, apelidamos o nome dele de Leão, porque ele gostava de morder. Essa semana morreu. Eu falei, não adianta chorar pelo coelho que morreu, porque nem foi para cima e nem foi para baixo. Morreu, acabou. Passou. É um animal. Só que nós seres humanos é diferente. Quando a gente morre, que morre é a matéria. Porque Deus criou nós, além da matéria, com mais 2 matérias, chamado alma e espírito. A alma, deixa eu te dizer aqui, a alma e o espírito nunca se separa. Vou repetir, a alma e o espírito, ela nunca se separa, são ligadas uma na outra. O espírito é a consciência do homem. Quando você faz algo que é para o mal, automaticamente todo ser humano, ele sente esse remorso. Por mais que ele venha cauterizar a sua mente, ele faz remorso. Porque quando uma pessoa com coração maligno pratica um assalto ou executa a vida de alguém, por que automaticamente a primeira coisa que ele se lembra de fazer é correr? Por que ele quer correr? Porque o seu espírito, na sua consciência, está dizendo: você praticou algo e isto vai trazer punição para você. Qual é a punição? A polícia chegar, tu vai ser preso, vai ser maltratado. Se a família do morto chegar, tu vai ser morto. Então ele quer correr. Por quê? Porque ele tem um espírito para dizer para ele o que ele fez é errado. Por mais miserável que esse homem seja, ele matou 10 pessoas, 20 pessoas, mas dentro dele tem um espírito, que é a consciência dele dizendo: tudo isso que você está fazendo é errado. Só que o espírito que Deus deu para o homem, Deus o deu para o homem se conectar com ele. É a única das 3 matérias que Deus criou o homem que tem conexão com Deus. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito, aprovando que nós somos filhos de Deus, depois que aceitamos a Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim, e vos vivificou, estando vós morto na vossa ofensa. Peraí, por que Paulo está dizendo vos vivificou, estando vós morto, se o homem ainda está vivo na matéria? Paulo está falando do espírito do homem. Porque quando o homem ele não tem Jesus, o espírito dele, que é o espírito que Deus deu para ter
conexão com Deus, fica como se estivesse morto dentro dele, de tanto ele praticar pecado. Então o espírito dele fica paralisado. Qual é a arma e a ferramenta que Deus usa para despertar o espírito do homem? A palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra entre a alma e espírito. Ela penetra. Ou seja, quando você ouve alguém pregar a palavra, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra não entra só aqui no teu ouvido, ela vai no mundo espiritual, ela desce na tua alma. Quando ela chega na tua alma, que é a sede das emoções, a tua alma não quer a palavra, porque a tua alma, ela quer os desejos da carne. Então quando ela chega na alma, a alma não quer, mas a palavra ela tem o poder de descer no espírito do homem. Então ela vai até na alma e desce no espírito do homem. Quando ela bate no espírito do homem, o espírito se desperta e diz: opa, eu preciso de salvação, eu preciso desse Jesus aí, eu preciso servir a Deus, eu preciso deixar as coisas erradas. Então é a palavra que vivifica e dá vida ao espírito do homem. Quando ele se desperta, qual é a primeira decisão que o homem toma? Eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e ele passa agora para andar em espírito. E quando o homem rejeita a palavra, e quando o homem rejeita aceitar a Jesus, aí é onde a gente vai falar aqui esta noite. O tema da mensagem é a realidade do inferno. Porque da mesma maneira que Deus criou o homem com 3 matérias, irmão, Deus tem um mistério com 3. Porque no céu, todavia, existiu 3: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1, 1 em 3. Como assim? É pré-existinto. São 3 pessoas diferentes. Jesus o Filho, que morreu pelos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus, que ele enviou para convencer o homem do pecado. E o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Em toda a Bíblia, em toda a existência, existem sempre 3. Quando Deus criou o homem, 3 matérias: corpo, alma e espírito. Agora, Deus também criou 3 lugares de habitação. 3 lugares para habitação. Primeiro, o céu. O céu é o primeiro ambiente que Deus criou. Segundo ambiente que Deus criou, a terra. Haja luz, houve luz. Deus criou tudo em Gênesis capítulo 1. A terra foi formada. Só que abaixo da terra existe o terceiro lugar que Deus criou, que o homem não quer aceitar. Eu já preguei, já evangelizei pessoas que disseram para mim: ô pastor, o inferno não existe, o inferno é aqui. E a minha resposta sempre foi: oxalá se você tivesse certo. Gostaria que você tivesse certo, que o inferno realmente fosse aqui. Mas não, segundo a Bíblia, o inferno existe abaixo da terra. E nós vamos falar esta noite sobre a realidade deste lugar, a realidade do inferno. E vai despertar a nossa vida, a nossa alma, para a gente aprender a servir mais a Deus, para não ir para esse lugar. Porque eu sinto muito, Deus não criou o inferno com um propósito para os seres humanos. Deus criou o inferno, a gente vai aprender isso aqui, com um propósito para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mas vamos para a etimologia da palavra inferno. Aonde vai surgir a realidade do mundo invisível abaixo da terra? Aonde nós lemos Lucas capítulo 16, versículo de número 19 adiante. Alguns chama o versículo 19 ao 31 de parábolas. Existem algumas Bíblias, eu acho que tem Bíblia aí, veja aí. Existe uma frase antes do versículo 19, se na tua Bíblia tem assim: a parábola do homem rico, ou a parábola do mendigo. Algumas Bíblias tem, né? Tem. Algumas tem. Isso aí, irmão Marco, tem, né? Como é que se lê, irmão Marco? Como é que está escrito aí?
a parábola do rico e do Lázaro. Deixa eu te dizer, isso aí se chama epígrafe do texto. O que é uma epígrafe do texto? É um título que se vem dentro do texto, para se entender o texto. Só que a epígrafe não tem inspiração divina. Quando a Bíblia, no seu original, ela foi escrita, ela não foi escrita com epígrafe e com rodapé e também nem com capítulo e nem versículo. Não existia isso. Esse negócio assim, abre a tua Bíblia, Marcos capítulo 1, Lucas, não existia. Isso facilitou para nós leitores, ao longo da história, acrescentar epígrafe, que é o título para um texto, acrescentar capítulos e versículo, e também rodapés. O que é o rodapé? São bíblias de estudo que vem abaixo do texto, alguns estudos, chama rodapé. Tanto o rodapé como a epígrafe não tem inspiração divina. A inspiração divina está no texto. Vou te aprovar que este texto que nós lemos do capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19 ao versículo 31, que não é uma parábola. Parábola, o que é parábola? Vem do grego parábole, colocando uma coisa ao lado da outra para se ter uma comparação. O que era uma parábola? Jesus pegava uma história de algo que se aconteceu para extrair, por exemplo, Lucas 15 fala da história de um pai que tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo saiu de casa. Porque Jesus usou uma história real para extrair algo espiritual a respeito do reino. Parábola é isso. Então parábolas são história, são fato, são acontecimento que se extrai uma lição espiritual. Só que aqui não é uma parábola. Primeiro, porque não é uma parábola? Vou te aprovar primeiro motivo, porque não é uma parábola. Olha o versículo 19. Como é que se diz? Começa o texto aí. Versículo 19. Como é que começa o texto? Ora, o que mais? Ora havia. Destaque a palavra havia, que vem do verbo haver. O verbo haver denota, por sua vez, um fato real. Todas as vezes que você lê um texto que existe havia, é um verbo haver, denota um fato real. Não é uma parábola, é um fato real. Primeiro motivo, o verbo haver já começa. Ora, havia um homem rico. Jesus dizendo, isso aqui que eu vou contar é uma história real. Não é uma parábola. Isso aqui é um fato real. Aconteceu e sucedeu. Segundo motivo, quem é leitores da Bíblia aqui sabe. Deixa eu perguntar aqui, quem já leu todas as parábolas que Jesus contou? Quem já leu todas as parábolas? Irmão Marcos já leu alguma parábola de Jesus? Já leu? Em todas as parábolas que Jesus falou, ele citou nome? Não. Por exemplo, a ovelha perdida, ele falou da ovelha, falou do pastor, ele citou o nome do pastor? Não. O filho, a parábola do filho perdido, o filho pródigo, tem um pai, ele citou o nome do pai? Não. Ele citou o nome do filho, dos 2 filhos? Não. Nenhuma parábola Jesus cita nome. Aqui aparece o nome de Lázaro, o mendigo. Aqui aparece o rico. Aqui aparece o pai Abraão. Aqui aparece, indicando no versículo 31, que ele ouçam Moisés e os profetas. Então, todo esse contexto do versículo 19 ao 31 não é uma parábola, é uma história de fato real. Opa! Se eu estou diante de um texto que por sua vez não é uma parábola, é um fato real, então tudo que está aqui é algo que aconteceu e está acontecendo. Agora, para você crer no que eu vou pregar aqui nesta noite, ensinar nesse culto de ensino, que eu tenho muita cautela com culto de ensino, não é pregação, é culto de ensino, você precisa acreditar que a Bíblia Sagrada, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela não é apenas um livro, ela é a palavra. Deixa eu perguntar, quantos que a Bíblia é a palavra de Deus?
Leia aí, missionária Lúcia, só para você ter uma noção do que a gente está falando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3 e 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda essa escritura é o quê? Divinamente inspirada. Opa, está dizendo toda. Então o texto que eu li, ela está o quê? Inspirada pelo Espírito de Deus. Leia 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu estou preparando a sua mente para o ensino dessa noite, que vai ser pesado. Vai ser pesado. Mas você vai sair daqui consciente do que é o céu e do que é o inferno. Leia. Capítulo 1 e versículo? Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é a maior profecia. Apocalipse 1, versículo 3. Então toda a profecia, ela foi inspirada, não foi por vontade de homem. Ou seja, o que está escrito aqui em Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 ao 31, não foi vontade de homem. Foi o Espírito de Deus que capacitou Lucas para narrar de fato o que Jesus falou de uma história real. Até aqui todos estão entendendo? Diga amém. Bom, agora vamos voltar para onde eu falei. Deus tem um mistério com três. O homem foi formado de quê? Corpo, alma e no céu todavia existiu Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Eu falei que Deus criou o céu. Sabia que o céu tem três céus? É três repartição do céu. Primeiro céu, céu atmosférico. Este céu a gente não consegue ver com os olhos. O que é o céu atmosférico? Segundo os estudiosos, já descobri, foi na minha época que eu estudava, já ensinava isso. No céu atmosférico, que é entre o céu azul e a terra e as nuvens, é chamado o céu atmosférico, aonde existe uma camada chamada camada de ozônio, aonde Deus na sua sabedoria criou uma proteção sobre os raios do sol, a terra. O homem sem sabedoria, com a queima de açúcar, construção de fábrica, construção de usina, que a ciência chama de efeito estufa, levando as temperaturas para o sol, furou a camada de ozônio. E um dos raios do sol, conhecido pela ciência como raio ultravioleta, ultrapassa essa camada de ozônio, que é o primeiro céu que Deus criou na sua sabedoria, para que a terra não se aqueça com o sol, só que os raios do sol conseguem passar pela camada de ozônio que está furada. Com isso, nós temos o aumento da temperatura do sol. Pode perceber, quanto mais tempo passa, mais a temperatura do grau do sol aumenta. O que é isso? Efeito estufa, consequência do homem. Por ter criado tanta coisa na terra, queima de açúcar, usina, indústria, sem pensar nas consequências, queimada de mata, derrubada de árvore. É por isso que Deus criou as plantas, as árvores. O que é que as árvores fazem? Quem estuda? Ela suga o quê? As árvores, ela tem o poder de sugar o gás carbônico, ó, o irmão ali, o gás carbônico, e ela solta o quê? Oxigênio. O homem, quanto mais o homem derruba as matas, mas consequência vem para nós, seres humanos. Por isso que todo mundo fala, é mais saudável morar em um sítio do que na rua. Por causa disso. Porque no sítio, pode perceber, vá para o sítio, respira o ar do sítio, aquele ar puro, livre. Por quê? Quanto mais árvore, mais ele sunga o gás carbônico. Primeiro céu, camada de ozônio, que é o céu que a gente não vê. Abaixo dele entra a nuvem, e ele é onde passam os aviões, e sucessivamente. Segundo céu, é chamado céu cósmico,
Esse a gente consegue ver daqui da terra. Vai fora que você olha para o céu, vê o céu escuro. Na época de que não está fechado com as nuvens, você vê as estrelas, você vê a lua. Durante o dia onde fica o sol, esse é o cósmico que Deus criou. Mas o terceiro céu é onde está o trono de Deus, aonde Deus mora. E a gente vai chegar lá. Agora, nesse momento, abaixo do trono de Deus, existe um lugar chamado paraíso, aonde está indo todas as almas que morreram em Cristo, estão descansando lá, chamado lugar do paraíso. Daqui a pouco a gente vai ler algum versículo e você vai entender. Pois bem, se o céu tem 3 repartições, tu acha que a parte inferior da terra Deus não ia criar com 3 repartições? A Bíblia demonstra as 3 repartições da terra, e aonde a gente vai chegar agora, a realidade do inferno. A primeira repartição da terra está aqui. Leia Lucas 16, versículo 23, o que diz aí? Lucas 16 e 23. E no Hades ergueu os seus olhos. Pronto, para aí. Viu a palavra Hades ou Hades? Essa palavra Hades aqui é o primeiro inferno abaixo da terra. A ciência chama de litosfera. Na sua tecnologia, no avanço, descobriram que esta é uma região formada por uma camada de granitos, isto é, formada ou granito sobre granito, com uma espessura de aproximadamente 70 quilômetros, que é formada por graus terríveis de temperatura. Especula-se que esta região seja o lugar que fica os mortos ímpios, chamado de mundo invisível, há muito abaixo da terra. Está aqui Lucas 16 e 23, Hades. O que é que Jesus está contando aqui? Havia 2 homens na terra. Um rico, vivia dos melhores da terra, muito rico. Mas existia um justo, um homem mendigo, perebento, mas tinha o temor de Deus no seu coração. Quando o mendigo chamado Lázaro morreu, olha o que a Bíblia diz: os anjos do Senhor pegou ele e levou. Eu quero que você entenda que a história que Jesus está contando aqui são histórias que aconteceram no Antigo Testamento, e que no Antigo Testamento não foi revelado, porque Jesus está abrindo o leque da revelação. Ele está tirando a cortina do mundo invisível. Se Jesus não tivesse contado isso aqui, abrindo a cortina do mundo invisível, hoje era impossível a gente acreditar que o inferno existia. Mas Jesus trouxe a revelação disso aqui. O que ele está falando? Morreu os 2. No Antigo Testamento, quando o homem morria, abre a tua Bíblia aí, vamos ver. Gênesis, capítulo de número 37, versículo 35, vou explicar isso aqui. Gênesis 37 e 35. Quem encontrou, possa ler. Gênesis capítulo 37, versículo 35. E levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, recusou, porém, ser consolado. E disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Por que é que Jacó, presta atenção, por que é que Jacó, sabendo que José era justo, ele está dizendo que José desceu para o Seol, que é Sheol do hebraico, é o mesmo lugar do Hades em grego. Aqui é grego, a língua grega Hades. Sheol, onde irmã Lúcia leu, que é sepultura, é o mesmo lugar do Hades. Por que ele está dizendo que José desceu para lá? Porque no Antigo Testamento, antes de Jesus vir à terra e morrer e ressuscitar, todos os mortos, seja justo ou ímpio, descia para lá. Opa, mas o justo também descia para o inferno? Sim. Explica o texto da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia aí. Lucas, capítulo
de número 16. Versículo de número 24 adiante. Para a gente curtar a história, não leia do 24, 25 e 26. Ó, presta atenção. E chamou e clamando disse: Quem está clamando aqui? Quem está clamando? É o homem rico atormentado. Valendo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para um pouquinho. Aonde é que esse homem está? Aonde é que esse homem está? No versículo 23, no Hades ou Hades. Queira chamar Hades ou Hades. Ele está no Hades. Que lugar é esse? O que ele está falando? Eu estou atormentado na chama. Perceba que ele não está dentro do fogo. Ele está atormentado na chama. Mas quem é que está atormentado aqui? Porque no versículo de número 22, lê o versículo 22, volta para o 22. E aconteceu? E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Para um pouquinho. O mendigo morreu e o rico também morreu. Se ele está morto, ele morreu. E por que aqui ele está em chama, dizendo: estou em tormento, eu quero água? Lembra da 3 matérias como foi criado? Quem morreu? O corpo. Então o nosso corpo morre, mas o espírito e a alma não. E está consciente, tá? A gente vai chegar lá. Aí onde ele está? No Hades. Então perceba, tem algum demônio aqui no Hades? Ele está falando que tem demônio? Não. Lembra que a gente teve uma época de uma pestilência de visão, que alguns irmãos e irmãos diziam: eu tive uma visão, eu fui lá no inferno e eu vi os demônios com chifre de fogo na mão, enfiando nas pessoas. Eu vi as mulheres que raspavam as pernas e os demônios arrancando o couro da perna dela. Tudo mentira. A maior profecia é a Bíblia. Eles não estão no fogo, estão na chama, que é o primeiro inferno. Chama, que é chamado mundo invisível ou inferno, prisão das almas. Perceba que nesse inferno aqui não tem nenhum demônio. Não tem demônio. Tem demônio aqui, o texto está mostrando? Porque se tivesse, Jesus diria que ele está atormentado pelos demônios. Não tem aqui. A gente vai chegar lá. Continua lendo, missionária Lúcia. 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste. O que Abraão está mandando ele se lembrar de quê? De que recebeste. Mas ele não está morto? Por que Abraão está mandando ele se lembrar? Consciência. Ele está com a alma e o espírito lá. Ele sabe de onde ele veio. Sinto muito. Dá uma pausa aqui só para dizer um negócio para você aqui. Olha para mim. Olha para cá. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Deixa eu falar um segredo aqui. Se você tem um parente, como eu tenho, se você tem um parente que morreu sem Deus, sem luz, sem paz e sem salvação, neste exato momento que eu estou ensinando agora e pregando, porque lá não tem dia e nem noite, ele está consciente que ele veio da terra. Ele está consciente que ele teve a oportunidade que você está tendo aqui esta noite. Quantas das vezes ele teve em um culto? Quantas das vezes ele ouviu o ensinamento da palavra? Até alguns deles chegou a aceitar Jesus, mas por motivo da provação e os desejos que o mundo oferece, se desviaram. E ele neste momento estão conscientes, dizendo: se eu tivesse mais uma oportunidade. Porque esse homem está pedindo a oportunidade. Continua lendo, Lúcia. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. 26, é aqui onde eu quero. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Pronto, para um pouquinho. Está aqui outro mistério. Por que é que eu li em Gênesis 37, falando o exemplo de Jacó lamentando por José? José não está morto aí, mas ele acha que José morreu. E ele acha que José desceu para a sepultura. Porque no Antigo Testamento, tanto o justo como o ímpio, todos desciam. Para quem descia? A alma e o espírito junto. Com consciência, desciam. Mas quando ele chegava embaixo, no Hades, havia uma separação.
Havia um lugar chamado Seio de Abraão, que era um lugar de paz e tranquilidade para aqueles que serviam a Deus na terra e obedeciam os seus mandamentos. E existia um lugar de arde, de chama de fogo, que as almas ficavam atormentadas. E quem estava atormentado conseguia de longe avistar quem estava no paraíso. Mas veja que sofrimento era no Antigo Testamento para essas pessoas que morriam, porque eles queriam passar, mas havia um abismo. E nós vamos chegar lá, que abismo é esse, tá? Quem é esse abismo? Por que um abismo? É como assim, você já se deparou com um lugar plano e no meio tem um buraco aberto? E muitas vezes o buraco é tão largo e profundo que você não consegue atravessar. Era mesmo, mais ou menos isso, só que há uma diferença. Esse abismo era a chama de fogo. E essa chama de fogo era que atormentava esses mortos, as suas almas e seu espírito, sem Deus, segundo a Bíblia. Esta é a primeira repartição abaixo da terra, chamado também de litosfera ou Hades, aonde o homem está atormentado. Qual é a segunda repartição abaixo da terra? Agora, antes de eu pular, e hoje? A pergunta é, você poderia perguntar, pastor Adriano, o senhor disse que no Antigo Testamento todo mundo morria e descia para baixo, só havia um abismo de separação, Seio de Abraão e Hades, as pessoas atormentadas. E hoje? As pessoas estão morrendo. Quem serve a Deus, que tem um temor da palavra, uma vida de santidade, está morrendo e descendo a sua alma, o seu espírito desce. Mas não. Por que não? Vou dar a resposta na luz da Bíblia. Olha o poder extraordinário do porquê Jesus veio à terra. João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus desceu para onde? Para o paraíso. Ele desceu. Ele passou 3 dias lá. Seu espírito e a sua alma de Jesus após a morte, porque o seu corpo está onde? Na sepultura. José de Arimateia colocou o corpo de Jesus na sepultura. Lembra que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Nesse período de 3 dias, Jesus abaixo da terra, o que foi que ele fez no 3º dia? Foi isso aqui, ó. Capítulo de número 4, carta aos Efésios, por favor. Querido, eu estou numa teologia muito forte. Estou numa revelação da palavra muito forte, que você vai sair daqui consciente do que é o mundo invisível. Capítulo 4, versículo de número 8 ao 10. Pode ler? Pelo que diz. Presta atenção. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Quem subiu ao alto levou cativo ao cativeiro? Jesus. Continua lendo. E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão quem também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Opa! Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Para aí, tá bom. Aí já está revelando tudo. Jesus, o que Paulo está falando é Jesus. Ele desceu a parte mais baixa da terra e levou cativo. Ou seja, ele tomou o seio de Abraão. Olha o poder tão extraordinário. Ele tirou da parte mais baixa da terra. Ele disse: a partir de hoje, quem morre e é atormentado não vai ver mais o paraíso, nem ver mais, vai ter o privilégio. Vou tomar. E levou. Para onde? Abra a Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1 ao 4. Em verdade que não convém gloriar-me. Pode ler. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. É Paulo tendo visão. Continua lendo. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Foi arrebatado para onde, irmãos? 3º céu. 3º céu. Continua. E sei que o tal homem, se no corpo
se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Amém. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Até aí tá bom. Preste atenção no que Paulo está falando aqui. Ele foi levado ao terceiro, no livro do Apocalipse, que é durante a grande tribulação, é o que vai acontecer no futuro. Haverá um grupo de pessoas salvas que vão morrer por amor à palavra, que João disse: eu vi eles vestidos de veste branca, debaixo do trono de Deus, clamando pelo seu sangue. Que debaixo do trono de Deus é esse? Paraíso. Então, depois de Jesus ressuscitou. Ninguém que morre desce. Quem serve a Cristo? Morreu o corpo, mas a alma com o espírito sobe para debaixo do trono de Deus, para um lugar chamado paraíso, que é o terceiro céu. Vamos voltar aqui agora. Primeira repartição da terra, Hades. Quem está lá? Todas as almas que estão morrendo sem Deus e sem Jesus. Segunda repartição é onde nós lemos o versículo aí, abismo, que é chamado pelo conhecimento da ciência de pirosfera. Abaixo da litosfera fica a segunda região abismal da terra, chamada pirosfera, cuja espessura é aproximadamente de 3.000 quilômetros abaixo da terra. Nessa região o calor atinge os graus muito elevados, a ponto de elementos como ferro, níquel, cobre estarem acesa como brasas. A pergunta é: abaixo do Hades, que é a litosfera, está o abismo, que é chamado na Bíblia no grego de Tártaro. Isso aqui é o Tártaro. Tem alma lá? Não. Nenhuma alma está no Tártaro. Nenhuma alma está no abismo. Quem está lá? Um grupo de demônios. Abre a Bíblia. Vou explicar isso aqui. Vou explicar essa revelação da palavra para você. Lá perto do Apocalipse, na Epístola de Judas, capítulo 1. Na verdade não pode citar capítulo porque não existe capítulo. Mas vamos, Judas, verso 6. Bíblia aberta, Judas, verso 6. Quem encontrou? Pode ler. No verso 6. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Os anjos anjo em prisão. Os anjos aí são os demônios que estão em prisão. Vou ler outro versículo, daqui a pouco eu vou dar uma explicação. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Continua. Amém, até aí. Perceba, tanto o texto de Judas como de Pedro está falando de anjos caídos. Quem são eles? Demônios. Apocalipse capítulo 12 vai dar uma revelação de um grande dragão vermelho que é Satanás. E em Apocalipse, de uma forma simbólica, vai apresentar o que aconteceu no início, como foi que Satanás se rebeliou e quem são esses anjos aí. Olha o versículo de número 4. Vamos no versículo 3, capítulo 12 do Apocalipse, versículo 3. O texto diz: e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Já vou antecipar. Linguagem simbólica do Apocalipse. Esse dragão vermelho aqui é Satanás. Olha o versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. A terça parte das estrelas. Estrela aqui eram os anjos. Tanto Isaías 14, profeta Ezequiel capítulo 28, mostra a queda de Satanás, que era um anjo de luz, que Deus formou ele com glória, mas ele se rebeliou querendo ser maior do que Deus, e Deus expulsa ele do céu. Só que antes de ele se rebeliar, segundo Ezequiel capítulo 28, ele começou a tentar conquistar os anjos. Milhares e milhares de anjos. Ele lançou a proposta, como que dizer assim, ó, se eu conseguir, e você se me ajudar, nós vencer Deus, eu vou te dar aqui posição maiores comigo aqui. Nessa questão de tentar conquistar os anjos, isso é no mundo espiritual. Ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos, está aqui em Apocalipse. Quando ele conquistou a terça parte dos anjos, que se rebeliou contra Deus, entra Isaías 14. Deus disse, por que tu se rebelias contra mim, tu descerás. Vamos ler isso aqui, para você entender. O que está acontecendo aqui no mundo invisível? Isaías 14. Olha o versículo de número 10 adiante. Este todos responderão e dirão, tu também adoeceste como nós, e foi semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, apontando para Lúcifer, com o som dos teus alaúdes, e bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Opa, olha a prestação. Isso aqui houve uma batalha aí, lá muitos anos atrás, no mundo invisível, com os anjos que Deus havia criado. Satanás, esse anjo poderoso, que outrora era anjo de luz, a ponto de Ezequiel 28 dizer que quando ele andava saía ações do seu corpo, tinha muita glória, quis ser maior do que Deus, e Deus o expulsa. Quando Deus o expulsa, ele traz essa terça parte de anjo com ele. No meio dessa terça parte de anjo, veio um grupo de uns anjos muito poderosos, quase com o mesmo poder de Lúcifer. E Deus viu na sua sabedoria, se deixasse esses anjos soltos, a terra não ia aguentar o que eles iam fazer de estrago. O que foi que Deus fez com esses anjos? Deus pegou o Tártaro, que é abaixo do Hades, que é o abismo, e colocou eles presos lá. Satanás não está preso não, viu? No Tártaro não. Eu vejo alguém dizendo assim, Satanás está amarrado, Satanás tá... Não, senhor. Jó destaca que ele estava no meio dos anjos para uma reunião no céu, e Deus disse, onde tu vem? Para onde tu vai? Ele falou o quê? Passeando sobre a terra e rodeando por ela. O irmão conhece. Passeando sobre a terra, rodeando por ela. Quantas das vezes tu leu no evangelho que Jesus estava pregando, Jesus parava para dizer assim, opa, vamos sair daqui porque o príncipe desse mundo está se aproximando. Quem era? Satanás. Quem entrou em Judas Iscariotes para tentar trair Jesus? Sabe? Opa, então ele está solto. Se não for o sangue do cordeiro para nos cobrir, nos proteger, ele atinge. Só tem um porém, ele está solto, mas Deus deu limite para ele. Onde foi que aprova isso? Tanto no livro de Jó, como no livro de Lucas, capítulo 22, quando ele foi na presença de Deus e pediu para se ir andar com a vida de Pedro, e Jesus rogou. Ou seja, ele só tem o poder de tocar se Deus o permitir. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o pecado. Só que ele não. Mas Satanás tem 4 quartéis de demônios que são anjos caídos com ele.
principado, potestades, hostes infernais e príncipe da maldade. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Ele tem esses camadas de demônios, e são milhares de demônios. O que ele faz? Eles projetam. Por exemplo, um exemplo. O tráfico. Por que surgiu o tráfico? Por que surgiu essa questão de bandidagem? Dominar um território. Isso é demônio por trás disso. Ele domina a mente do homem e diz: esse território é teu. São demônios, principados e potestades. Potestades são camadas de demônio que ficam nos ares, tentando impedir oração. Daniel falou sobre isso. O anjo disse: Daniel, desde o dia que tu colocou um propósito no coração para orar, a tua oração foi ouvida. Mas quando eu vim trazer a resposta, eu fui preso pelos príncipes. Quem é? No seu atmosférico, os demônios prendeu o anjo para não trazer a oração. Gabriel não é anjo de guerra, não é anjo de luta. Deus mandou Miguel para libertar Gabriel, para trazer a resposta para Daniel. Está entendendo que situação a gente vive? A gente vive num mundo físico, mas arrodeado, cercado de um mundo espiritual, de demônios querendo atacar. Só que entre essas 4 camadas de demônios, que são o exército do adversário de nossas almas, existe uns que Deus disse: esse não pode estar solto. Satanás ficou solto, mas eles não. Deus prendeu eles. Prova disso. Abre a tua Bíblia, Apocalipse. Veja eles. Eles vão ser soltos um dia, tá? Um dia ele vai ser solto. Ai de quem ficar na terra e não subir no arrebatamento. Capítulo 9. Vou mostrar ele. Olha o versículo 1 adiante. Presta atenção aqui, ó. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-se dado a chave do... Pegou o abismo? Não, o abismo aí? Isso é o Tártaro, tá? Um anjo desceu. Isso aqui vai acontecer no futuro. Isso é na grande tribulação. E foi lá no abismo, no Tártaro. Ele passou pelo Hades, porque para chegar no Tártaro tem que passar pelo Hades, e desceu para o Tártaro, lugar do abismo, e abriu o poço do abismo. Os demônios presos, aonde lá em Judas e em 2 de Pedro. E subiu uma fumaça do poço, como fumaça de um grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. Aí entenda, Apocalipse é uma linguagem simbólica, poucas são literal. Quando fala de gafanhotos, o que é que o gafanhoto faz? Lá em Pernambuco, meu pai tinha terra, e teve uma época que ele plantou cana na terra, e veio uma pestilência de gafanhoto, não foi, pai? E acabou com a plantação de cana de açúcar. Naquele ano foi uma crise terrível para a usina, porque quem não tinha condição de veneno para matar, irmãos, era muito. Ele chegava, vou ficar soltá-lo. A linguagem aqui não é literal, é simbólica. Fala do poder de destruição que os demônios vai ter. Esses demônios que estão no Tártaro, no abismo, vai ter sobre a terra. Continua, sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como poder que tem escorpiões na terra. O que é escorpião? Escorpião cria pavor. A semana passada nós estávamos orando, eu, Lúcia e a Débora no quarto, e eu lá bem ancho, já entrando dentro do céu na oração. Aí Débora, ela sem óculos não vê bem, de vez dela colocar o óculos para ver, tinha um escorpião perto da minha perna, e ela tentando ver. Na saia da minha esposa subiu um filhote, mas subiu. Ela bateu sem ver também, sem óculos, fica todo mundo cego sem óculos. Bateu, o bicho caiu. Ela não sabia que era um escorpião. E Débora assim, eu querendo, tentando, eu vi a hora o outro escorpião me morder, e ela tentando decifrar, que bicho é esse, que bicho é esse? Quando ela gritou que era um escorpião, Lúcia se levantou, mas foi um desespero. Por quê? Porque o escorpião cria pânico. E nessa época de chuva e sol, está muita pestilência de escorpião, e está matando. Por que a linguagem da Bíblia aqui é a linguagem de escorpião? Porque esses demônios vão atormentar a terra, de tal maneira que vai prejudicar a morte de muitas pessoas. Continua o texto. Sobre a terra, e foi-lhe dado poder com o poder de escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Irmão, isso aqui é para o futuro, tá? Isso aqui nem aconteceu.
nem está acontecendo, mas vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Se Deus me permitir, durante aqui os ensinos, tanto eu como o pastor Zenildo, a gente vai se aprofundar na escatologia e você vai entender o que vem por aí. E foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, como fere os homens. É como se os homens vão ter chagas, doenças. Lembra de Jó? Quando Satanás tocou em Jó, doença maligna, ele se coçava com telhas, com caco de telha cinza. Olha o versículo 6. Naqueles dias os homens, dentro de 5 meses, buscarão a morte e não acharão, deixarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos, que eram os demônios, era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha coraça como coraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro, quando muitos cavalos corriam ao seu combatente, e tinha cauda semelhante a de escorpiões, e aguilhões na sua cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si rei. Esses demônios que estão presos no abismo, no Tártaro, ele tem chefe. Satanás não conseguiu nem dominar eles. Olha o que o texto diz: eles tinham um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Olha o nome do rei que ele tem, que comanda esses demônios que estão no terceiro ou no segundo inferno, que é o Tártaro. Quem está entendendo até aqui? Agora, nós temos o terceiro repartição abaixo da terra. Primeiro, Hades, as almas atormentadas. Hoje, Jesus tomou o paraíso, não tem mais almas que servem a Deus lá, está debaixo do trono de Deus. Hades, almas atormentadas. Terceiro ou segundo é o Tártaro, onde tem os demônios em prisão. O terceiro, repartição da terra, que é o inferno preditamente dita, que chama de Barisfera ou Guiena. Guiena, sim, é o verdadeiro inferno dito. No Guiena, que muitos chamam de Geena, não tem ninguém lá, ninguém inaugurou até hoje. Bíblia aberta, vou provar na luz da Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, por favor. Apocalipse 19, 20. Este lugar aqui, o Guiena, é o inferno preditamente dito. Leia 19 e 20 do Apocalipse. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Irmãos, esse lugar aqui, Birosfera ou Guiena, é um inferno preditamente dito, que não tem ninguém lá. Agora presta atenção, as almas que estão morrendo sem Deus, está indo para onde? Para o Hades, chamado mundo invisível ou inferno em prisão. Eles já estão sofrendo, mas não no fogo, na chama do fogo, no tormento. Eles já estão atormentados, sofrendo. Agora imagine que esse sofrimento vai aumentar, porque no fim de tudo, depois da grande tribulação, depois do milênio, Deus, através de Jesus, vai pegar Satanás, o falso profeta, o anticristo e todas as almas que não serviram a ele, e vão lançar agora no Guiena, que é lago de enxofre, que o bicho nunca morrerá e nunca se apagará. Eu vi já alguns pregadores, teólogos dizer: não, mas um dia Deus vai acabar com tudo. A gente não tem nenhum versículo sobre isso. A gente tem texto da Bíblia que esse céu e essa terra vai se passar, porque Pedro disse que o Senhor vai mandar uma camada de fogo sobre essa terra, vai acabar tudo.
E vai abrir o céu e vai descer a Nova Jerusalém. Terra e céu vai ser a mesma coisa no futuro. E as almas? Vai descer todo mundo para o Guiena, eternamente atormentado. Abre a tua Bíblia para ver se não é. 2 de Pedro 2:17. Quem vai para o Hades e para o Guiena? 2 de Pedro 2:17, para a gente concluir. Estes são fontes sem água. 2 de Pedro 2:17. Isso. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Eternamente. Escuridão das trevas eternamente, irmão. Quando fala de algo eterno, é algo que nunca morre. É eternamente atormentado. Imagine que tormento na vida das pessoas. Já está sofrendo sem Deus lá. Imagine depois sofrer mais ainda. É por isso que Jesus veio morrer, para nos livrar disso. João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, vida eterna lá, sofrimento, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na pregação de Jesus, em Marcos registra, no capítulo 16, versículo 15 adiante, que aqueles que não crê já estão condenados para este lugar. Quem não crê na palavra, não crê no sangue, não crê no Filho de Deus, já está condenado para este lugar. É o que a Bíblia diz. Leia mais versículo aí. Quem vai para este lugar? Estou respondendo. Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Opa, perceba que está mostrando dois tipos de povo aí. Está mostrando os ímpios e os que se esquecem de Deus. Os ímpios são aqueles que nunca aceitaram a Jesus, que nunca aceitaram Deus. Na verdade, no Novo Testamento, os ímpios chama-se de homem natural. Por que homem natural? Porque ele não conhece, nunca conheceu a graça. Existem três tipos de homem hoje: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? Os ímpios. Nunca conheceu a Deus, nunca serviu a Deus. Para ele tudo é normal. Só que eles vão para lá também, porque não abre o coração para aceitar. Quem é o homem espiritual? O homem que aceitou Jesus e anda pela palavra. Ele vence os desejos da carne, ele vence aquilo que a carne pede para ele fazer. Esse é o homem espiritual. Esse já está reservado para o paraíso. É desses tais que a Bíblia fala, está pronto para a salvação. E quem é o homem carnal? O homem carnal é o homem que aceitou Jesus, conhece a palavra, mas ele fica deslizando. Hoje ele serve a Deus, está na igreja. Amanhã ele não serve a Deus, está no mundo. Aí no mundo ele bebe, ele fuma, se prostitui, ele pratica. Mas amanhã ele está na igreja de novo. Esse homem é um homem carnal, é um perigo. Está no muro, querido, é um perigo. Por que um perigo? Porque o homem carnal, se ele morrer na sua carnalidade, o lugar dele é o fogo eterno de tormento. Primeiro ele vai para o Hades, ser atormentado. Imagine você chegar no ar de consciente do ensino dessa noite. Senhor, porque a primeira coisa que você quer, me dê uma chance, me dê uma oportunidade. E a tua consciência vai dizer assim: ó, hoje é quanto? 24. Naquela terça-feira, naquela Assembleia de Deus, aquele pastor que tu nem conhecia estava ensinando sobre isso aqui para você não vir, e você veio. Imaginem. Leia aí para a gente concluir. Quem é esse homem carnal dentro da igreja? Gálatas capítulo 5, versículo 16 adiante. Até eu dizer parar um versículo aí. Olha quem é esse homem carnal. Como é que ele anda? Gálatas 5, 16. E a gente conclui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Digo, porém, para os que aceitam Jesus, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que são os desejos da carne. Continua. Porque a carne cobiça contra o espírito. E percebe a guerra? Irmãos, eu sirvo a Deus mais de 20 anos. Sou pastor pela misericórdia de Deus. Eu até hoje vivo nessa luta aqui.
entre a carne e o espírito. Só que a única diferença é que eu tenho maturidade para saber qual é o caminho que eu devo trilhar para não andar na carne e andar no espírito. Continua lendo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Sim. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Agora você vai fazer uma análise. Se você é espiritual, se você é carnal. É uma análise para todos nós. Para mim, para todos nós. Continua. Quem são as obras da carne? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é contenda, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fez uma análise aí na tua consciência? Você está praticando alguma dessas obras da carne aí? Então, meu querido, o resultado que Paulo está dizendo aí: não herda o reino de Deus. Mas eu costumo dizer, enquanto há fôlego de vida, uma é. Por isso que no livro do Apocalipse, todas as igrejas que caíram, Jesus dizia para elas assim, ó: arrepende-te. Arrepende-te. A voz do Espírito de Deus para nós hoje: arrepende-te. Praticou, caiu, arrepende-se, deixa o pecado, volte para mim, me sirva. É a voz do Espírito Santo de Deus para que a gente tenhamos o quê? A salvação. Quem entendeu até aqui? Amém? Bom, se Deus nos der a oportunidade, em outras oportunidades, a gente pode continuar sobre o que a Bíblia descreve a respeito do inferno. Como estão as pessoas que foram atormentadas indo para o inferno? Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos servir a Deus e tomar o conselho de Jesus. Jesus diz no versículo 31, ó: porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão. Ou seja, é preciso dar ouvido à palavra de Deus e os ensinos da palavra. Ficamos em pé para agradecer a Deus por mais um culto. Deus abençoe a vida do irmão Marcos, junto com a caravana que veio com ele. Deus abençoe a igreja. Continua orando, que o pastor Danilo mandou avisar a igreja que na sexta-feira ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, que ele é o escalado realmente para o fechamento do 7º elo da campanha. Aí vem a cantora com o seu esposo, Ariane, e seu esposo vai estar louvando a Deus. O pastor presidente vai estar ministrando a palavra do Senhor. Domingo, culto com a família. Então a família, o grupo, como os irmãos sabem, não se preocupa de preparar um louvor, mas a família sim, porque talvez não vai dar oportunidade para os grupos louvar, mas toda a família vai louvar. Então sua família vai ter que louvar a Deus. Aquele que está só, vai ler uma palavra, um versículo, mas aquele que está dentro da sua casa, sua família, sua esposa e seu filho, vai preparar um louvor para a glória de Deus. Vai estar uma caravana com nós, se assim Deus permitir, lá de Mirassol, e o evangelista Jonadab ministrando aqui a palavra de Deus no domingo. Amém, meus irmãos? Quem mais precisa de oração? Eu e minha casa oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais um culto, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo continue convencendo o nosso coração, para que possamos, Senhor, nos livrar do inferno que está abaixo de nós, e que possamos ter o despertamento de guardar a tua palavra, ter uma vida de santidade e irmos para a tua presença. Deus, despede este povo em paz, dando uma noite de descanso com a tua presença. É o que eu peço a ti em nome de Jesus. Quantos vão levar a bênção? Abra sua mão, inclina a sua cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os santos digam juntos: amém. Cumprimento o teu irmão e a tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele e para ela: foi bom você vir aqui esta noite. Deus abençoe.